Bem, meus irmãos, hoje mais uma aula do nosso curso básico de teologia do Seminário Eira Cristã, mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. A aula de hoje é Evangelhos e Atos, né? O livro dos Evangelhos e o livro de Atos, e nós vamos à aula de número 1, né? Eu sou o professor Júnior Queiroz. Na introdução aí, no seu material impresso, diz que o Novo Testamento é o livro, os livros, né, do cristão, por excelência, né, diz Enéas Toninho. Antes do início do Novo Testamento, entretanto, aconteceram muitos fatos grandes, né, de grande importância para o conhecimento dos estudantes de teologia, pregadores e ensinadores da Bíblia. Após o profeta Malaquias é o último profeta, né, deixar escritos, né, dele até o nascimento de Cristo, houveram aí 400 anos, mais ou menos, de história sem registro da voz pública de Deus. Por isso, esse período é conhecido como o período do silêncio de Deus ou o período interbíblico. Aqueles fatos históricos certamente ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos e o livro de Atos, que é o nosso alvo de estudo dessa lição. Durante os séculos da história da humanidade, houveram 4 períodos distintos, né? O período do Império Persa, nesse período dos 400 anos, porque antes tivemos aí os babilônios, os assírios, tá? Mas tivemos aí nos 400 anos o Império Persa, Império Grego, um período de independência sobre os macabeus, que eram judeus, né? E o Império Romano, né? Foram os 4 dominadores importantes que tiveram no povo de Israel durante os 400 anos. O conteúdo se prende, né, mais à vida de Jesus e seus primeiros 12 ministros, né, os apóstolos em atividade missionária e construindo as primeiras igrejas, né, o conteúdo dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos e o livro histórico chamado de Atos dos Apóstolos são suficientes para estabelecer as bases, os alicerces, né, sobre o nascimento, o nascedouro da igreja, tá? A origem da igreja do Senhor. No capítulo 1, né, fala da história, né? A história trata-se do fundo histórico que abre o entendimento para o fim da lei e a chegada do Messias, né, trazendo uma nova mentalidade, a era da graça, né? E a verdade que muda o sacerdócio, muda toda a situação. Sabendo ou não, vários povos do passado contribuíram com a preparação do mundo para a chegada de Cristo. Antes da vinda de Cristo, os povos vizinhos, os grandes povos do mundo ali, colaboraram de um jeito ou de outro, né, consciente ou inconsciente, do que estavam fazendo para o Evangelho, para a obra de Cristo, né, mesmo antes dele vir. Tá? É necessário compreender que haviam promessas para se cumprirem, profecias messiânicas. Tá? Além disso, os judeus sabiam que as mensagens proféticas iriam chegar a se tornar realidade, tá? E que o seu cumprimento seria fiel, né? Que o cumprimento dessas profecias seria fiel, porque as profecias de Deus, todas elas são cumpridas. Por isso, entender esse ambiente histórico facilita a compreensão e a interpretação do Novo Testamento, né? A igreja foi organizada, né, depois de Cristo, mas a preparação do ambiente, né, em relação ao lugar onde Jesus Cristo iria nascer, viver, trabalhar ou morrer, isso foi divulgada antes, né, do Senhor Jesus se manifestar ao público, né? Nesse capítulo, né, vai abordar aí alguns fatos que colaboraram, né, anteriores aí ao cristianismo, para que o cristianismo tivesse sucesso, para que fosse implantado. Isso visa o bem do próprio povo, que seria o beneficiado, na verdade, né, com a nova religião do Messias de Israel e dos gentios, né, que aqui inclui os gentios. Vou falar deles depois, tá? O plano fora feito e os fatos chegaram juntos para confirmar tudo, né? Os acontecimentos anteriores, eu estou na página 14, tá? Mostravam que Deus estava controlando o mundo, né? E preparando tudo para que o seu filho Jesus, que é o Messias, né, o esperado, aparecesse
a Israel e também aos gentios. Ele deveria fazer a sua obra de redenção, né? Redimir, redenção, pagar o preço, pagar o resgate, tá? E depois anunciar a mesma mensagem para os gentios, tá? Todas as nações diferentes dos judeus, que não eram judeus, eram gentios. Aqueles que nasciam dentro da casa de Israel eram judeus. Os demais eram gentios. Paulo mostra que só existem 3 povos diante de Deus, né? Que são gentios, judeus e a igreja, tá? Então, gentios, todo aquele que não é judeu. Judeu, todo aquele que nasceu da descendência dos filhos de Israel, tá? E a igreja é formada por aqueles que aceitam Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor, tanto de judeus como gentios, né? Então, a igreja é formada por uma ou por outra classe, de modo que só se considera essas 3 classes aí biblicamente. Ainda hoje, quem não é judeu, nem é cristão, é gentio, né? E carece do evangelho para ser salvo. A sua situação, né, dos gentios, diante de Deus, ainda não foi corrigida, né, como a dos judeus, já tem uma definição, né, escolhidos pelo Pai, e das igrejas que são salvas por Cristo, que ainda tem o que se fazer, ainda pessoas ainda podem se converter ao evangelho e se transformar em cristão, né, pelo ato de crer, tá? Na página 15, né, Deus despertou então muita gente para preparar o caminho para a vinda do Messias, que traria a redenção de que tanto precisavam todos. Assim, a primeira vinda de Cristo marcou o início do processo final de todas as coisas, isso é, do encerramento da história, tá? De Jesus em diante, tudo se processa para o encerramento do reino dos céus e a volta do reino de Deus, tá? Ou seja, a eternidade sob, debaixo do domínio total de Deus, tá? Bom, vamos ver o que os povos fizeram, no item 1.2. Vários povos contribuíram de uma ou de outra forma, sabendo ou não, né, para a chegada do Messias, de Cristo, diante dos homens, né? Que foram os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os judeus também, da terra, os gentios, e por fim João Batista, que foi o precursor que anunciou a vinda dele, né? Alguns esclarecimentos pertinentes aí, vamos ver. Primeiro, os assírios, né? Foi um povo cruel, violento contra o povo de Deus, mas devido ao domínio político, né, a Síria trocou povos, espalhando os judeus, né, para o estrangeiro, e povos do estrangeiro para a Palestina, que havia vindo de outros lugares, porque quando o povo de Deus se separou, ficou 10 tribos ao norte com Jeroboão, e 2 tribos ao sul com Roboão, filho de Salomão, né, houve uma divisão no povo de Deus. E os assírios se aproveitaram disso e oprimiam o reino do norte, que era mais próximo dos assírios, tá? E eles invadiram o povo de Israel, o termo de Israel, a região de Samaria, levou todo mundo cativo, né? E fez aquelas trocas, né? Deixou um pouco de gente lá na terra, mas trouxe gente para misturar e fez aquela mistura pelo casamento e tudo, né? Com eles, tornando-se um povo misto, que foi chamado no tempo de Jesus de os samaritanos. Isso aconteceu bem antes, né? Aí mais de 500 anos antes de Cristo, porque o povo assírio invadiu Israel 130 anos antes do cativeiro babilônico, né? Que foi no ano 520 e pouco, né? Antes de Cristo. Então estamos falando em 722 aqui, 722 anos antes de Jesus que aconteceu essa opressão assíria, tá? E com essa mistura também, aí leva parte do entendimento, da vontade de Deus para as pessoas de lá, para os povos de lá, né? Eles propagaram o conhecimento da época e prepararam as diferentes nações para receber o evangelho, né? Então, aqueles que iam, eles falavam de Deus, da sua obra, do Deus Criador e tal, todas as pessoas ali conheciam. E os assírios contribuíram inconscientemente dessa forma, né? Apesar de ser um povo cruel, né? E muito difícil, tá? Depois vem os babilônios, na página 16. Os judeus
deixaram a idolatria na Babilônia. Eles aprenderam, né, com Deus, foi na Babilônia. Aprenderam a falar, a escrever em aramaico, a adorar a Jeová longe do templo, né, porque eles só faziam isso lá no templo, em Jerusalém. Foi uma importante preparação, né, pois eles tinham a tradição de adorar Jeová somente ali em Jerusalém. Porém, com a chegada do Messias, muitos deles, depois de convertido, iam adorar a Deus em qualquer lugar. Então, era também uma preparação para isso, tá? Não conhecendo a causa e sem consciência da realidade, os babilônios contribuíram de forma indireta para a divulgação do evangelho também, do mesmo jeito que os assírios o fizeram. É preciso prestar, então, atenção aos detalhes, porque é difícil aceitar que povos inimigos, inclusive violentos, né, se tornaram úteis à causa de Deus, porém isso aí é uma realidade, né? Daí vem os persas. Os persas foram que derrotaram os babilônios, né? E o povo de Israel ainda estava lá no cativeiro. Foi no reinado de Ciro, o persa, que Israel então começou a vislumbrar a sua volta para a terra, tá? Então, os persas, na verdade, é os medo-persas, juntou a Média e a Pérsia, se juntou num só e derrotou os babilônios, tá? Então, o rei persa, Ciro, né, ungido de Deus, liberou a volta dos judeus, né, permitiu a volta dos judeus para a Palestina, né, e autorizou a reconstrução de Jerusalém, inclusive o templo, tá? O que facilitou a restauração da nação messiânica, né? E lá o Messias teria muitas oportunidades de falar, né, a redenção dos judeus. A decisão do rei, no entanto, né, foi uma ordem de Deus, tá? Ele não sabia, mas acabou sendo usado por Deus também. O projeto real de libertar a volta dos judeus, né, deu oportunidade para o povo se recuperar como nação, fortalecer e ficar pronto para o momento em que Jesus nasceria ali no seu meio. Ele tinha que estar de volta, tinha que estar restabelecido. Isso foi aí uns 400, mais de 400 anos, aí uns 500 anos antes da vinda de Cristo, tá? Os gregos, isso já nos 400 anos antes da volta de Cristo, né, a Grécia se fortaleceu e conquistou muitos povos, aí, conquistou muita terra, a maior parte do mundo conhecido foi conquistada pelos gregos, tá? Mas a Grécia também é o berço da sabedoria, né, da inteligência, da filosofia, do pensamento mais profundo. Não há dúvida, pois, que de lá surgiram o hábito de pensar demoradamente, de descobrir coisas profundas que ninguém havia pensado. Todas as cidades do Império Romano tinham sido influenciadas pelos gregos, né? Antes do domínio de Roma, porque Roma só foi dominada 63 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo, tá? Então, através da filosofia, da sabedoria, da inteligência, tá? O idioma grego e a mente preparada também para analisar novas propostas, tá? Com certeza, o forte trabalho comercial, né? A grande ansiedade de disseminar a filosofia fizeram dos gregos um povo admirado pelo mundo inteiro, tá? Logicamente, isso também foi uma grande contribuição para a pregação do evangelho, porque abriu a cabeça dos povos, das pessoas, para receber novos conhecimentos, novas ideias e até outras formas de pensar e adorar, né? Então, o povo era muito ligado naquela forma antiga, e com os gregos abriu a cabeça para receber novas coisas, e entre essas novas estavam as boas novas do evangelho, tá? Os muitos pregadores do evangelho acharam grande parte do povo, né, com as cabeças abertas, com os ouvidos atentos, né, por causa do trabalho dos gregos, né, e a sua filosofia penetrante. Evidentemente, os maiores centros comerciais daquela época incluíam cidades gregas como Corinto, como Atenas, né, e outras, né? Havia naquele tempo o hábito de ler, de estudar, de investigar, né, adquirido com os gregos, tá? E aprender, e tudo isso facilitou depois a evangelização, né? Tudo já era um plano de Deus, tá? Os gregos tiveram grande contribuição. E também a unificação da língua facilitou bastante a disseminação do evangelho, né? Quase todas as nações em volta do Mediterrâneo falavam
grego, né? Ou tinha conhecimento do grego, pelo menos, tá? E o tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a contribuição é grande mesmo, né? O povo que estava debaixo do poder de Roma tinha, na verdade, duas mentalidades. A filosofia interna, implantada pelos gregos, e a visão política, bélica, né, colocada pelos romanos. Tá? A filosofia incentivava os gregos a buscar novos conhecimentos, né, novas formas de pensar e de viver. E isso ajudou muito na evangelização, na proclamação das novas de salvação. Bom, depois vieram os romanos, que foram os últimos aqui na minha listinha, né? A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C., né? Naquele tempo que os assírios invadiram Israel, né? Naquela época, né? Não foi no mesmo ano, mas naquela época, dominou toda a Itália, né? Península Itálica, né? E, em 343, depois Cartago, já do lado africano, né, em 264. Aí juntou a Grécia, né, a península da Grécia ali, todo, né, Macedônia e região ali. Depois a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né, onde chamava Ásia Menor, em 215. Depois os vizinhos, né, a Espanha, a Gália, bretões, teutões, né, tudo em 133, né, e isso tudo foi uma grande conquista e ficou muita gente debaixo do domínio romano. A Itália influenciou bastante o desenvolvimento cultural e social de toda a Europa mediterrânea, em volta do mar Mediterrâneo, bem como teve também muita influência sobre a cultura europeia de um modo geral, tá? Pois importantes culturas e civilizações existiram no país, né? E diferenciadas, inclusive, tá? A Roma Antiga foi uma civilização que se desenvolveu a partir da cidade-estado Roma, né? Uma cidade que era governada por um rei, né? Teve mudanças aí da forma de governo também, tá? E depois chamado imperador, né, de Roma, né? Foi fundada na Península Itálica no século 8 a.C., né? 700 e poucos, né, de Cristo. Durante os seus 12 séculos de existência, a civilização romana transitou, né, da monarquia para uma república oligárquica até se tornar um vasto império que dominou a Europa Ocidental e ao redor do mar, de todo o mar Mediterrâneo, através da conquista e da assimilação cultural. Tá? Eles também faziam assimilação de cultura, como os gregos também o faziam. Assim, no tempo da chegada de Cristo, o Império Romano dominava uma vasta área, né, em volta ali, né, ia lá do Oceano Atlântico, né, da Península Ibérica, espaço hoje ocupado por Portugal e Espanha, né, que é a Península Ibérica, e o Estreito de Gibraltar, né, que divide ali, né, até o Eufrates, de lá, né, de Portugal, do Estreito de Gibraltar, até o rio Eufrates, aproximadamente 4.000 quilômetros ou mais, tá? E do Mar do Norte, né, até o Mar Negro, né, até o deserto da África, né, com uma população total calculada em 120 milhões de pessoas. Tá? Depois dos babilônicos, né, persas e gregos, os romanos mandavam no mundo daquele tempo imediatamente antes de Cristo chegar. Tá? Com a força que eles tinham, puderam construir muitas obras benéficas para a propagação da mensagem cristã. Porém, não eram conhecedores dessa realidade, ou seja, eles colaboraram com o evangelho sem saber. Eles não sabiam que estavam colaborando, né? Mas isso não importa, porque o benefício, o evangelho, né, foi espalhado por todo o império com mais facilidade. Nesse sentido, as grandes estradas ajudaram muito. Tinha uma que chamava Estrada Real, que cortava quase todo o império, né? E muitas estradas foram construídas, né? Mesmo que houvesse muitas regiões fora do seu domínio, né, os romanos ocuparam a maior parte das nações civilizadas da época, tá? E por isso eram considerados um império forte, né, poderoso, cheio de exércitos, né, para guerrear e dominar os povos. A maioria dos habitantes tinha o Império Romano como uma potência mundial, né, pois, na verdade, desconhecia todas as terras que vinham fora do seu domínio. Terras a serem evangelizadas. Todas as cidades e nações dominadas pelo poderoso Império Romano seriam alcançadas pela mensagem do cristianismo nos séculos que antecederiam a decisão do imperador Constantino
no início do século IV. Tá? É que Constantino aprovou um edito, né, transformando o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Mas até lá, né, muita coisa aconteceu. Né? Então, antes disso, muitas terras para conquistar, muito trabalho e muita perseguição. Aquele domínio, portanto, teve muita importância para a chegada e a divulgação do projeto de redenção. Tá? Até aquele negócio dele ser espalhado, né, de não conseguir evangelizar em Jerusalém, não podia ficar lá. O Império Romano veio com o general Tito, no ano 70 da era cristã, invadiu Jerusalém, matou muita gente, os que conseguiram escapar, foram embora, e isso também ajudou na evangelização, na divulgação, tá? Do projeto de Deus, dos projetos de Deus, tá? Isso já depois da vinda do Messias, né? Unificação dos povos. Sem dúvida, a unificação das nações foi uma grande contribuição para que a igreja cristã se estabelecesse de forma sólida, né, e a benfeitora, né, com a mensagem de vida eterna para os pecadores. Eliminação de diferenças culturais. Os povos mais fortes iam encampando os outros, né, e eliminando as formas culturais bem diversificadas, diminuía bastante. Bom, já estava na mente de Deus fazer do cristianismo a maior religião universal, né, como de fato está acontecendo nesse terceiro milênio, né, embora com limites, com falhas, como sabemos, né. As diferenças culturais eram pequenas e pouco significativas, né, no que diz respeito a impedir a evangelização. As maiores dificuldades que surgiram contra os trabalhos dos apóstolos foram perseguições, né, políticas, né, inclusive, né, dos governos. Mas essas foram por causa da natureza da mensagem, né, mensagem divina, pura, confrontante, única, desafiante, né, capaz de esclarecer acerca da eterna salvação, né, e radical no apontar o pecado com definição e com dureza, né. Temos também a paz universal. Isso é um termo romano, né, paz, pax romana, né, a paz universal, a paz romana, né, unificou os povos, homogeneizou a cultura, introduziu uma paz que era considerada universal, né, chamada Pax Romana. Tá? A força bélica, né, claro, ajudou a dominar os povos, né, era paz romana, mas era uma paz imposta. Tá? Dominar os povos, eliminar guerras, né, o que foi, sem dúvida, uma grande contribuição para a vinda de Cristo, né, que diz respeito à pregação do Evangelho. Comunicação facilitada, né, o poder administrativo dos líderes, né, de Roma era invejável, né, eles tinham estratégias especiais para administrar não só Roma, né, e a Itália, mas para gerir os negócios dos povos conquistados também. Tá? Eles sabiam entrar e sair, e influenciar, e sabiam governar. Tá? Então, os romanos deu essa contribuição administrativa para os povos. Na página 22, eles agiam de maneira forte e com muita habilidade, os romanos, tá? De forma que puderam tornar as viagens, né, e as comunicações em geral muito mais fáceis, mais seguras, né, entre diversas partes do mundo. Então, isso sem dúvida colaborou bastante para a chegada de Cristo e a consequente propagação do Evangelho pelas nações vizinhas ou circunvizinhas, né? Construíram estradas, melhoraram bastante aí a comunicação, né? Os romanos deram uma contribuição muito grande para isso. Os judeus. Bom, os judeus, por chamada de Deus, né, de Jeová, era o povo escolhido para representar Deus em todo o mundo. Divulgar a religião monoteísta, né, monoteísta, único Deus, e apontar o Messias, o Salvador. Eles tinham uma mensagem correta, eles tinham um plano universal, aliás, só eles tinham o plano de Deus, né? Eles eram detentores do plano de Deus. Eles fizeram um trabalho aparentemente menor que os gregos, né? Mas de muito maior valor eterno, vamos dizer assim. Né? Por quê? Só eles tinham a palavra de Deus, tá? E por meio dela as condições para apontar o pecado, né? Tá comparando com os gregos, porque os gregos trouxeram a filosofia, né? E a sua aparente melhoria para a qualidade de vida, para a situação do homem, aquelas coisas todas da filosofia. Mas os judeus, eles tinham a palavra de Deus, que era muito superior
a esse trabalho filosófico desenvolvido pelos gregos, tá? E as condições eles tinham para apontar o pecado, mostrar a doutrina, indicar o Salvador, tá? Logo, os trabalhos dos judeus foram imensuráveis, ou seja, não se pode medir, né, o tamanho da contribuição dos judeus aqui, no caso, para a igreja, tá? Eles mesmos, os judeus, muitos deles não aceitaram o evangelho, não aceitaram o Messias, tá? Mas deram uma grande contribuição para isso. Gentios, né? Já expliquei para vocês lá atrás, pelo fato de serem considerados povos imundos. Então, todos aqueles que não eram dos filhos de Israel eram considerados, principalmente pelos judeus, como povos imundos, tá? Eram tidos como inúteis, né? Com respeito à preparação do ambiente para a chegada e a propagação do cristianismo. Mas esse conceito não está bem correto. Os gentios foram os primeiros, né, que deram motivo para Deus pensar e formar o plano universal, né, devido à sua prática desenfreada de pecado em todo o mundo. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, os gentios também contribuíram dessa forma, tá? Na página 23, parte deles, também os prosélitos, né, que eram convertidos de outras religiões, com a conversão ao judaísmo, né, passou por um processo de aperfeiçoamento religioso, que facilitou a evangelização, a compreensão, a interpretação da palavra de Deus para as suas vidas, tá? Antes de Cristo, eles eram imundos, tá? Mas a partir do momento em que, em parte, se tornaram prosélitos do judaísmo, tiveram a religião monoteísta, né, de um único só Deus, né, dos judeus, acreditaram no Antigo Testamento, né, estava escrito ali como a palavra de Deus, e passaram a esperar o Messias juntamente com os judeus, da mesma forma que os judeus o faziam. Mesmo não entendendo os pormenores, como ocorreu depois, né, das pregações dos apóstolos e seus sucessores, eles tiveram, contudo, maior chance de entender e também de aceitar a palavra de Deus. Bom, chegamos então a João Batista. João Batista, não, o nome dele não é João Batista. Batista porque é o que batizava, tá? Eu gosto de frisar sempre isso, né? João o Batista. O Antigo Testamento termina com Malaquias, né? É o último profeta, profetizando a vinda de João Batista. Se bem que Isaías, bem antes de Malaquias, já havia falado, né, como preparação para a chegada do Messias, tá? Mas Malaquias fala do precursor aí, fala de João Batista, né? Isso foi muito importante, né, porque tinha necessidade de uma apresentação oficial do Messias a Israel. Então, João veio para falar, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse aí é o enviado de Deus, né? Então, ele veio para apontar para Israel, tinha que ser um judeu, né, que apontasse para os judeus que o Messias tinha chegado, né? Tinha que ser feito por um judeu. E também, né, para os gentios, que também é por extensão, tá? Mesmo que indiretamente. A personagem digna de proceder tal apresentação tinha que ser escolhida e enviada por Deus, como de fato aconteceu, como foi profetizado, tá? A missão do Batista, né, do João que batizava, era definida, né, e consistia em apresentar o Messias ao povo de Israel, já que era judeu, né, e foi escolhido por Deus para ser o precursor, para ser a pessoa que vinha antes do Messias. A missão dele, então, bem definida, clara, objetiva, no sentido de garantir que Israel teria conhecimento de primeira mão a respeito do Salvador, enviado pelo Pai, com certeza de que ele não era um Messias falso, né? Para dar a certeza para o povo de Israel que Messias não era um Messias falso, porque foi programado, foi profetizado, e ele não veio dizendo dele mesmo, ele veio proclamando o que o Pai o enviou a dizer. E João Batista o apresentou à nação e aos povos, né? E essa era a missão dele, era uma missão bem definida, ele sabia disso, né? E ele mesmo, quando viu que a missão dele tinha terminado, ele mesmo falou disso, né? De que convém que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, eu cumpri a minha missão, a minha tarefa, que era de apresentar o Messias, né? O ungido, o enviado de Deus para todos os povos. Primeiro para o judeu, depois para
o grego para o gentio, para todas as nações, povos, línguas, tribos, etc, etc.